dia para vocês, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você pode estar escutando ou assistindo, né? Mas eu sei que o papo vai ser bom. Eu trouxe hoje aqui um tema gostoso, eu acho que é importantíssimo para a gente discutir, mas antes eu quero saber como vocês estão chegando. Você vai, Patrícia? Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui de novo conversando, tá tudo bem, tudo jóia. Estamos animadas, né? Para continuar falando aí de temas que são tão importantes, né? Sim. A gente está falando aqui de vários pontos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo hoje, né? Como geralmente a gente faz. Por isso que a gente não tem aquela sala bonita, né? Que todo mundo está sentado junto. Ali a gente até gostaria, mas... Mas daqui a pouco a gente vai se reunir aí, fazer um ao vivo, chamar quando as pessoas... Quando a gente tiver um holograma, sabe holograma? A gente pode ter um holograma, uma sala com hologramas, ou então a gente começa a fazer um podcast no metaverso, hein? É uma boa ideia. Uma boa ideia. Boa. Até porque... isso que a gente acabou de falar tem a ver com um pouco do tema que eu quero trazer para vocês aqui. Opa. Como chefes podem evitar ou aumentar o esgotamento das pessoas nas empresas. Uau. Nós sabemos que a gente pode ir para qualquer um desses lados, né? E eu trouxe esse tema para a gente discutir e poder ajudar, eventualmente, quem vai nos escutar ou assistir. O que vocês acham disso, Ju? Bom, o título já começa com a primeira terminologia, já começa que dá até arrepio, né? Chefe. Eu pensei nisso. Né? Tipo, a gente treina líder, não treina chefe. A gente não sabe falar com o chefe. Qual que é a diferença entre o líder e o chefe, galera? Mas eu coloquei por querer esse nome aí, né? Tá? Eu sei. Eu adoro, tem aquelas figurinhas que a gente vê, são figurinhas... Desde figurinhas lá no exterior até figurinhas que são feitas aqui no Brasil mesmo, que é a diferença do chefe e do líder. E aí você vê, o boss, ele tá sempre aproveitando, né, que é o chefe, ele tá sempre aproveitando de alguém para atingir um resultado. Então, aparecem as mais diversas figuras. Ou ele tá pisando em cima do cara, ou ele tá dando uma raquetada no cara, ou ele tá... Esse é sempre o chefe. E sempre uma conotação mais agressiva, né? Super. Não, e uma conotação muito assim, eu te uso para chegar em algum lugar, né? Versus o líder, que é o cara que vai, ele junto com as pessoas, muitas vezes ele está dirigindo o caminho, ou ele está ajudando por trás as pessoas a avançarem, ele sempre atinge resultados junto, ele sempre atinge resultados desenvolvendo as pessoas, muitas vezes, inclusive, não é ele diretamente que vai atingir o resultado, mas são outras pessoas. Às vezes ele vai até se sacrificar para que o resultado seja atingido. Então, assim, a própria terminologia chefe já é uma coisa que, graças a Deus, não cabe no século XXI. Graças a Deus. A gente até já falou, né, sobre a síndrome do burnout. Não é nem esse o ponto especificamente que a gente vai usar hoje aqui, mas tem tudo a ver, não tem? Tem tudo a ver, e quando a gente falou de abordar esse tema aqui, eu pensei justamente nisso, né? Porque esgotamento, né? É aquele limite e tal. E aí eu até fui resgatar uma vez, eu participei de uma palestra lá com o Instituto de Coaching de Harvard, lembra, meninas, quando eu estava envolvida? Até dei uma pausa aí, mas eu vi uma palestra sensacional de uma pessoa falando, e aí eu queria trazer um pouco disso para a gente conversar, porque muitas vezes a questão do esgotamento é muito associado só ao workload, né? O excesso de trabalho, a sobrecarga, né? As horas e tudo mais. E é isso, mas também tem outras coisas que é muito que as meninas já falaram aqui, da diferença do chefe e do líder, que o líder, ele considera o lado humano no trabalho, né? Eu vou falar aqui 6 componentes que ela trouxe, ela traz no livro dela para a gente pensar. Pode ser? Acho que pode ser. Pode. Porque eu achei muito melhor legal. eu anotar? Eu vou anotar. Anotem, por favor. Vamos já aprender. Não, aqui. mas é tudo coisa assim que a gente, né, costuma dizer, costuma trabalhar, inclusive, nos nossos processos, porque, inclusive, a palestra era sobre o quanto a questão do coaching pode ajudar nessa questão do líder e das pessoas a não chegarem, né, num estado, de fato, de esgotamento. Porque ela fala, então, que fatores podem influenciar para chegar, por exemplo, nesse burnout, no esgotamento, né? A questão de valores, quando os valores não são compatíveis, né? O que eu valorizo que é importante para mim não é compatível com o que a organização traz.
A questão do senso de justiça, que aí a gente pode até conectar com o que a gente também fala dos gatilhos e tal, mas se eu não me sinto, por exemplo, com salários compatíveis, ou quando algum julgamento, alguma coisa de justiça está envolvida, eu não me sinto justiçada, né? Não, enfim, deu para entender? Tem a ver com justiça. Aí workload, que é o que todo mundo já sabe, né? Mas mais do que só a quantidade de grandes horas de trabalho, mas não ter recursos compatíveis para fazer o trabalho. Sabe aquilo, você trabalha para caramba, só que você não tem o que você precisa para entregar. A questão do reconhecimento. Então, se a gente não é reconhecido financeiramente ou socialmente, também pode afetar essa relação com o trabalho. Comunidade, então, quanto as pessoas se conectam, quanto esse senso, né? Deus fez a gente para viver em comunidade. Então, se eu não estou numa boa sensação aí com relação ao social, também pode afetar. E o controle, que é o nível apropriado de responsabilidade, né? Se eu não tiver também acesso a ferramentas e não me sentir ali com relação às responsabilidades de forma adequada, né? Me sentindo no controle, pode afetar também. Então, esses são os fatores, né? Então, não é só pensar na sobrecarga, mas no quanto está minha relação e minha satisfação com o trabalho. Porque tem gente que trabalha muitas horas, mas não se esgota. Por quê? Porque está com um senso de propósito ali, tem boas relações, tem a sensação de recompensa, se sente, tem o senso de justiça, né? Então, e aí, né, gente, é um grande desafio, né? O chefe ou o líder saber olhar para isso, para si e também para as pessoas da equipe, né? É bastante coisa, né, no fim. Eu fico pensando, Paty, se esses sintomas, né, você citou alguns sintomas também, se a gente pode usar esse nome aqui, porque a pessoa vai entrar se ela está esgotada, e você falou assim, tem gente que trabalha muitas horas, mas não se sente esgotado. Eu não sei se eu discuto isso, se eu duvido, se eu concordo, mas eu acredito que tem estudos, né, que vão mostrar isso aí. Mas, de qualquer forma, a pessoa vai se sentir mais irritada, ela vai ter menos sono, ela pode se tornar mais agressiva, ela vai ter ansiedade. A gente vê que tudo isso pode acontecer, até mesmo a agressividade, porque se você não dorme direito, se você não descansa, se você não se alimenta, se você tem um ambiente, como você até falou, né, do ambiente, um ambiente onde, entre aspas, é hostil para o seu próprio organismo, né? Como que a gente lida com isso? Sem dúvida, isso que você falou é uma questão de base mesmo, né? Se eu não estou tendo o tripé, né, da produtividade cerebral, se eu não tenho sono adequado, alimentação e o exercício físico, eu já estou partindo para um lado do esgotamento, né? Você já está criando as bases perfeitas para o esgotamento, aí tem todo o adicional, né? É isso mesmo, começa na liderança de si mesmo, né? Que a gente falou tanto aqui, que é fundamental para o líder ter um desempenho saudável, partindo dele, e conseguir gerar essa saúde também nas relações que ele tem, né? E quantas vezes, né, a gente se depara com situações quando a gente está fazendo coaching ou trabalhando com líderes, que um dos aspectos é esse. Ele não se cuida, ele trabalha demais, muitas vezes, se preocupa só com as demandas que ele tem que entregar, e aí muitas vezes ele não entende por que a equipe também está sobrecarregada, pesada, né? Porque também falta dele. Eu trabalhei com um caso uma vez que uma das coisas que o líder não fazia mais, por exemplo, era almoçar. Então ele não parava para almoçar. E aí uma das coisas que ficou Grazi, muito claro... Oi. Grazi, eu não sei se você está arrastando a sua mão no seu microfone ou alguma coisa, tá? Mas desculpa te interromper. Vai. Vê se melhora. Não, só puxando esse gancho que você trouxe, Marcos, e aí ele tinha criado uma cultura já de que isso era algo normal, tanto é que as pessoas não se preocupavam mais se ele tinha parado para almoçar, ou se, enfim, e ele passava o dia todo e as pessoas nem o convidavam mais. Então eu estou falando de uma coisa que é pequena e que, claro, por trás disso tinha uma série de outras coisas, mas isso era reflexo de algo grande, né? Então, muitas vezes a falta de cuidado também pode ser um sinal de que existe alguma coisa muito maior por trás disso. Que cultura eu estou construindo na minha equipe, né? Porque se eu mesmo não faço essas coisas, naturalmente a equipe também não vai ver valor nisso. E ela, sem perceber, muitas vezes vai continuar o mesmo padrão de comportamento. E daí, Ju,
Eu já vou te dar já. Eu só queria incluir aqui um questionamento, porque a gente está falando aqui dos sintomas, dos aspectos, tudo, mas, e é claro, um líder pode promover esse esgotamento ou evitar, né? Então, como que, do lado do líder, como que ele vai reconhecer, né, esses pontos que a Grazi e a Paty falaram, até eu citei alguns aqui? Ai, cara, primeiro, assim, ó, de verdade, eu falei que o chefe não cabe no século XXI, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas culturas ainda têm, né? E eu acho que todo mundo tem que lutar contra o chefe que existe dentro de si mesmo. Todo líder precisa lutar contra o chefe que existe dentro de si mesmo. Olha o tweet aí, olha o tweet. Exato. Essa frase. Né? Porque acontece assim, tanto a gente aprendeu coisas, como a gente tem crenças, como a gente lida mal, às vezes, com certas coisas, como a Gra voltou lá na questão da autoliderança, que a gente acaba sendo chefe, muitas vezes, querendo ser líder. Então, eu vou até dar um exemplo que eu estava lembrando aqui. Então, você falou, né? Como ser líder, como mudar isso. Primeiro, acho que tem uma mentalidade, tem uma cultura que precisa ser estabelecida, e eu acho que a gente vive num século, numa era que facilita essa mudança. Agora, tem esse outro trabalho, que é um trabalho individual, que vai ser a tua jornada eterna, e aí eu posso até dar um exemplo meu. É muito engraçado, assim, como tinha uma época, né? Eu sempre fui agitada e sempre fui muito focada em entrega, em resultado, em fechar os ciclos, assim, até às vezes esse é o meu lado que é bom, mas que às vezes até é ruim, porque eu quero fechar rápido demais. E eu lembro que quando eu tinha uma equipe, eu ainda trabalhava com recrutamento, e eu trabalhava eu tinha uma equipe minha, e eu sempre tive uma intuição muito forte. Essa intuição, ela era ao ponto de eu, num dia que eu sentia que o cliente estava precisando de informação, o cliente entrava em contato. Era impressionante, assim, era ridículo. E aí teve um dia que tinha uma moça que ela não estava muito comprometida, ela tinha um jeito de trabalhar que não era muito legal, assim, até eventualmente ela venha a ser desligada. Pelo menos naquela época, né? Ela tinha muitas coisas assim que realmente eram difíceis de lidar. E aí um dia ela simplesmente não apareceu porque ela não estava bem. E ela ficou em casa porque estava doente. Contaminada contaminada pelo histórico dela e recebendo uma ligação do cliente que eu já previ que ia acontecer, e ele ligando e estando já, né, no salto, cara, eu liguei para ela, nem perguntei como ela tava, liguei para ela e falei, cara, e aí? Você entregou um negócio? Você fez um não sei o quê? Você não sei o quê, né? Lógico que depois ela veio, reclamou e falou, e ainda bem que ela falou, porque de fato, naquele momento, qual é o aprendizado? Naquele momento, os meus filtros, as minhas preocupações, aquilo que não estava funcionando bem internamente, emocionalmente para mim, fizeram com que eu fosse chefe e não líder. Eu esqueci completamente dela, esqueci que ela estava mal, esqueci que eu podia desenvolvê-la, esqueci completamente. Eu me foquei 100% no resultado, pau da vida, que ela não tinha me falado. Então, a gente tem que estabelecer uma cultura em que as pessoas possam ser mais gente e possam desenvolver as outras pessoas, e a gente precisa saber que esse é um processo que nunca mais vai terminar. Eu tenho uma tendência a olhar demais para o resultado, para a entrega, muitas vezes. Então, eu preciso estar constantemente me policiando, porque quando eu penso nos meus valores, não tem nada que seja mais importante para mim do que desenvolver as pessoas, não tem nada que seja mais importante para mim, até o meu tom muda quando eu falo, porque não tem nada que seja mais importante para mim do que gente. Então, eu preciso me policiar, inclusive, para não fazer algo que vá contra aquilo que eu mesma acredito. Mas vamos supor, eu sou líder e eu tenho outros líderes abaixo de mim. Então, a diferença ou a dificuldade que muitas pessoas vão ter é exatamente de como desenvolver profissionais inspirados, engajados, produtivos, orientados nessa sensibilidade que você falou, para olhar e perceber que eles podem contribuir ou evitar, né, algum tipo de esgotamento naquela pessoa. Eu acho isso. Acho que as meninas podem falar, que eu já falei bastante. Eu acho que para mim tem duas coisas super importantes quando eu penso nisso, Marcos. Uma é a questão do autoconhecimento, que tem a ver com isso que a Ju trouxe. Então, o que é importante para mim, que tipo de líder eu quero ser.
para as pessoas, né? Então, quais valores ou estilo de liderança eu vou nutrir? Se as pessoas são importantes para mim, eu preciso nutrir. E aí entra o segundo ponto que está totalmente relacionado, que é a forma como eu me conecto e me relaciono com as pessoas, né? Então, eu posso me conectar simplesmente só focado no que ela tem que me entregar, nos resultados, como a Ju falou, ou eu realmente estou ali porque eu quero fazer a diferença, né? Eu quero realmente ser uma inspiração e ajudar as pessoas a serem melhores do que elas são, que cai também no primeiro, que tem a ver com os valores que eu quero nutrir. Então, acho que essas duas coisas são fundamentais. E, geralmente, a gente vê muito isso na prática também, né? Eu me lembro também de um caso de um líder que eu trabalhei, que a companhia trouxe uma demanda justamente sobre alianças, relacionamento com a equipe, pares e tal. E uma das coisas que ele descobriu era o quanto ele havia perdido parte da essência dele, que era muito essa de se relacionar com as pessoas. E foi tão interessante que teve um momento que ele falou assim, acabei de ter um insight e me lembrar o quanto eu era admirado e procurado na experiência anterior, numa outra organização que ele estava, por causa da forma como ele se relacionava e se conectava com as pessoas. E nessa, ele era pouquíssimo procurado, a não ser para resolver problemas, mas a coisa era sempre muito fria e muito tensa, né? As pessoas tinham até medo de trazer as coisas para ele. E aí isso foi muito importante, porque tinha a ver com aquilo que ele acreditava, mas que ele tinha anulado por uma série de razões, e que o fazia se tornar inspirador, chefe ou líder, né? Então, pode falar. Não, por favor, termina. Não, então... é isso, assim. Para mim é isso. Gente, essas pessoas que não sabem fazer podcast, que não sabem ser educadas. Nossa, que vergonha de vocês. Não, a gente está aqui para interromper também, né? Então vai em frente. Eu acho que por isso a provocação de colocar chefe, né? Porque o chefe é aquela figura autoritária, né? E você acabou de demonstrar e mostrar essa diferença, porque a figura de um líder, ela não vai atrair medo, nem receio dos seus colaboradores, né? Daí qual seria o resultado? A pessoa está mais livre para chegar, para conversar, para perguntar e para confessar, né? Até quais são os seus problemas para que ele possa seguir adiante. Isso tem muito a ver, né, com essa questão do esgotamento, né? Porque se eu estou num ambiente em que existe espaço e segurança para falar das dificuldades e do que não está bom, sejam elas pessoais ou até coletivas, isso é saúde, né? A Paty pode falar muito disso, que é psicóloga, mas isso tem a ver com saúde mental. Agora, se eu estou num ambiente, né, em que tudo é criticado, que não tem segurança para expor fraquezas, vulnerabilidades, poxa vida, isso vai tomando uma sobrecarga mental e emocional muito grande na vida das pessoas, né? Então, esse é um ponto super importante. Olha, eu te interrompendo aí. Não, por favor, segue lá, já ia te chamar. É que você falou um negócio que eu falei, nossa, deixa eu puxar isso aqui, porque o Marcos tinha perguntado do como o líder pode fazer, então, né? E aí vocês falaram de coisas super importantes, de valores, a questão da conexão e tal. E aí foi me passando um filme, assim, do quanto tem gente que, às vezes, se desconectou dos valores, não se conecta com as pessoas. Eu também fiquei pensando muito nessa questão, né, de coisas simples que as pessoas podem começar a fazer no dia a dia que a gente viu funcionar, né? Então, você falou aí da pessoa poder se expressar, poder falar. Isso é fundamental. Então, qual é a habilidade que o líder precisa desenvolver? Escuta. Né? Não é eu mando e você obedece? Saber observar, saber perceber, conhecer a pessoa. E aí, o que eu ia falar também é assim, tem líder que é muito, sabe, aquela pessoa, é muito comum, né? A pessoa muito boa, muito objetiva, muito boa em entregar resultados. Eu trabalho com algumas pessoas que são vistas como, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, entrega muito resultado, mas ela não tem a sensibilidade, não escuta, não percebe. E tem gente que realmente parece que não sabe como fazer isso, porque tem um lado do que você falou, de pessoas que já faziam, mas que pelo ambiente modificaram o comportamento. E aí é até mais fácil voltar, né? Mas tem pessoas que
um pouco mais reservadas, introvertidas, ou que, tipo, muito focadas na coisa, na tarefa e no resultado, não veem as pessoas. E não é por mal, elas se importam com as pessoas, mas elas não conseguem ver que o outro tá triste, ver que o outro não sabe fazer uma coisa e isso interfere a autoconfiança. Então, começa a notar, né? Começa a aprender sobre temas como empatia, como escuta, observação do outro. Aí entra o mundo do aprender, que aí aprender é um novo jeito de ser, né? E tem um negócio assim para mim que é muito forte, que é, cara, um bom líder, que a Gra falou de autoliderança, gente, como ele precisa desenvolver a sua segurança. Meninas, por favor, eu vou interromper vocês agora, mas a gente volta no segundo programa, até porque tá muito boa essa conversa e a gente precisa continuar.